Pode. Foi uma missionária, né? Com muita garra, com muita luta. E até na internet tem algo que deturpa muito a imagem dela, né? As pessoas aproveitam das falhas, né, do ser humano para denegrir a imagem. Mas ela foi uma mulher muito lutadora. Ela é a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, né, aquela que tem as cores. Se a gente fosse aprofundar, a gente fica aqui até meio-dia falando dela. Mas é uma história muito linda, né? E os irmãos, se aprofundarem assim, a gente começa a ver que no Evangelho, as próprias pessoas que andam com a gente são os próprios inimigos da gente, né? Então, ela foi fundada, assim, a data exata, eles não têm, porque ela foi fundada nos Estados Unidos, né? Eles vieram de lá para cá. Então, eles acham que foi fundada em 1920, né? Mais ou menos. A data precisa eles não têm. Então, ela começou a missão dela como missionária quando ela perdeu o primeiro marido dela. Ela foi fazer uma viagem missionária até a China. E nesse país, seu marido adoeceu, ele veio a falecer. E logo a seguir, a jovem viúva retornou para os Estados Unidos como uma pessoa qualquer e ela começou a fazer o que o marido dela fazia como missionário. Aí ela começou a fazer cultos, né, pregação e, graças a Deus, ela conseguiu bastante adeptos. Isso daí era em 1911. Aí depois logo ela veio a se casar de novo. Aí ela teve um casamento fracassado. Aí a pessoa, ela começou a ficar doente e tal. Ela começou a ter depressão, mas ela nunca desistiu. Aí ela foi, infelizmente, esse casamento não deu certo, veio o divórcio. Então as pessoas, aproveitando disso, começou a denegrir a imagem dela. E ela nos Estados Unidos, a história é muito longa, então eu não vou contar, né, nos Estados Unidos. Mas quando ela veio para o Brasil, foi em 1950, 51, 52 mais ou menos, quando a Igreja do Evangelho Quadrangular veio para o Brasil. E eles vieram com outros missionários, não vieram só eles, né? E um desses missionários, que é o irmão Raimundo, né, que é o nome americano que não dá para falar, e o Haroldo William, eles vieram com a missão daquela igreja que antigamente chamava Tenda, que é do Manuel de Melo, não sei se o nome Maxwell está por dentro. Então eles faziam tendas, lonas, né? E ali eles faziam os cultos. E eles também se uniram à igreja presbiteriana independente no Brás, no Cambuci. Então veio de lá essa igreja do Evangelho Quadrangular. Aí eles começaram a se dividir, né? Eles não deram certo junto, então era da presbiteriana, o outro era da missão do Manuel de Melo, e os outros missionários, que tem vários nomes que não dá para falar, eles começaram a construir tendas em terrenos baldios aqui no Brasil, porque lá nos Estados Unidos já tinham templos mesmo, e começaram a fazer culto. Então surgiu a Igreja do Evangelho Quadrangular. Em 1953 foi inaugurada uma igreja com o nome já do Evangelho Quadrangular, né, que eles eram independentes aqui no Brasil, eles não tinham nada a ver com o Brasil, era tudo ligado aos Estados Unidos. Aí a irmã Aileen Simpler McPherson, ela tem uma estátua, né, em 4 pilares, que é uma homenagem a ela, né, que ela também falava muito sobre o Espírito Santo. Ela é uma pessoa muito espiritual e ela pregava muito sobre cura, né? Então, aonde tem cura,
tem milagre, tem muita gente, né? Como os irmãos veem, a igreja aí mundial, né? Ela é muito chamativa, porque tem cura, tem milagre, que também tem, mas o enfoque mais, o nosso nós pregamos mais a salvação, né? As pessoas do mundo, elas não querem a salvação, elas não querem o Salvador, elas querem a salvação, a libertação, a cura, poder assistir. E ela pregava muito a cura. Então, geralmente, os templos dela eram muito lotados, tinha muita gente, né? Que ela pregava a cura e ela era a favor do batismo com o Espírito Santo, né? A cura divina, a libertação, né, de pessoas que eram possessas de demônio. Isso daí também a pessoa gosta muito de ir atrás, né, para ser liberto. E ela era uma pessoa muito lutadora. Ela trabalhava junto com a mãe dela, né? Ela era a pastora e a mãe dela era a auxiliar dela. E elas tiveram muitos atritos, né, por causa de mãe e filha, né? E isso daí surgiu uma repercussão muito grande, né, assim, a favor da igreja presbiteriana, né, que estava junto com ela. Mas graças a Deus, a Aimee Manifesto era uma mulher muito lutadora e essa igreja do Evangelho Quadrangular, ela está em todos os países, não só nenhum, como em todos os países. Ela conseguiu, pela luta dela, fundar a igreja do Evangelho Quadrangular em todos os lugares, né, com uma repercussão muito boa, com um fenômeno religioso muito bem falado. Ela nada tem a se negar que tudo que aconteceu na vida dela foi para Deus trabalhar no profundo. É assim, ela trabalhou muito com pessoas de rua também, né, pessoas carentes, como a igreja, outras igrejas por aí faz, mas ela não nega que tudo que aconteceu foi para Deus trabalhar no ministério dela, né? E hoje nós vemos que a Igreja Quadrangular é uma igreja de seriedade, né? Nós temos aqui no Brasil uma igreja. Eu já participei muito de culto no Evangelho Quadrangular, é poder mesmo, e tudo isso, né? Deus trabalhou na vida de uma mulher, né? Que o marido dela veio a falecer e ela tomou a posição do marido dela, né? Se todos fizessem assim, né? Ela sofreu injúria, defamação, ela foi até taxada como drogada, mas isso tudo é para defamar, né, a imagem de uma pessoa que está na frente de um trabalho para a salvação das almas, né? Então, aqui em 1953, quando chegou aqui no Brasil, todas as pessoas que vieram junto com ela a abandonaram, né? Mas ela prosseguiu, ela não veio só, depois ela voltou para os Estados Unidos e morreu lá. Morreu muito doente, né? Precisando de ajuda, mas nós temos certeza que Deus estava com ela.